Você pode voltar atrás em qualquer decisão que você tomar, inclusive na sua vida profissional. Ninguém merece passar anos da sua vida se desgastando com algo que você não gosta e, no fim das contas, ainda assim se sentir frustrado. E o pior, no fim da vida, olhar para trás e ver que você desperdiçou o tempo e as oportunidades e não fez algo que você de fato queria. A transição de carreira por si só é um desafio, mas tudo acaba fluindo muito melhor quando você consegue ficar em sintonia consigo mesmo. E a gente precisa normalizar mudanças. Mudar é normal. Eu não sou a mesma pessoa da semana passada. Não sou a mesma pessoa de um ano atrás. Muito menos eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. E a gente acaba se cobrando muito por uma decisão que muitas vezes a gente toma lá no início da nossa adolescência. Então, parando pra pensar, eu não sou um adolescente, então tá tudo bem eu não pensar mais como o meu eu adolescente. E tá tudo bem também eu não pensar mais como o meu eu jovem adulto de 20 anos. E tá tudo bem mudar de ideia pra qualquer coisa, inclusive pra vida profissional. E se você mudou de ideia, isso significa que você tá tendo uma nova oportunidade de correr atrás de fazer coisas que são, de fato, interessantes pra você. Isso talvez signifique que você já entendeu o que você não quer e agora você tá correndo atrás do que você quer. Isso precisa ser valorizado, precisa ser cuidado. E eu vou me usar como exemplo. Quando eu resolvi fazer a faculdade de administração, eu pensava em duas coisas. Primeiro, eu queria fazer publicidade. Não foi a minha primeira escolha. Mas é aquilo. Eu não tinha conhecidos na área, parecia ser uma coisa um pouquinho inalcançável para mim. E a administração me dava a oportunidade também de prestar concursos públicos. E durante a faculdade, eu já tinha me ligado numa área que eu gostava. Então, eu teria duas cartas na manga. Eu poderia me especializar em marketing e ainda poderia prestar concursos públicos. Só não contava que fosse uma classe tão desvalorizada que o meu conselho fosse ser o que ele é e que os concursos públicos fossem ficar cada vez mais acirrados e mais disputados e com menos vagas e cada vez menos específicos. Normalmente é para cargo nível superior e aí qualquer pessoa com um diploma pode fazer. Então veja bem, foi assim que eu escolhi a minha carreira. E apesar disso tudo, eu gostava de me comunicar. Quando era criança, eu brincava de apresentar programas de televisão, fazia fichinha e tudo, eu tinha meu próprio programa. E eu lembro que eu comecei a fazer curso de inglês porque eu queria trabalhar escrevendo roteiros de Scooby-Doo. Meu eu criança precisou adaptar algumas coisas pro meu eu adolescente, tomar algumas decisões um pouquinho mais maduras, mais acertadas. Ou pelo menos um pouquinho mais dentro da caixinha do que se espera. Mas o meu eu graduado se tornou uma pessoa frustrada com as suas próprias escolhas. Mas tudo bem, eu já tinha uma graduação, né? Pelo menos era isso que eu pensava. Então, eu fui lá e me especializei em marketing. E isso ainda foi um pouco antes da pandemia. Então, já estava tendo um crescimento do marketing digital, mas o que me encantava no marketing, que eu havia estudado lá na faculdade, era aquele marketing tradicional. Mas é isso, a gente precisa se adaptar. Então, eu precisei me adaptar ao marketing digital. Isso acontece com todas as profissões. Existem atualizações, existem tendências, modernizações, e quem não embarca fica para trás. E foi isso, eu embarquei também. Então eu comecei a me aprofundar no mundo do marketing digital. Li artigos, livros, fiz cursos. Eu me atualizei dentro de tudo que eu poderia. Mas algumas coisas foram me pegando. Que, por exemplo, eu quero vender uma coisa, mas será que aquela pessoa precisa comprar aquilo? Ou será que eu preciso convencer aquela pessoa de que ela precisa do meu produto ou do meu serviço? E normalmente era esse segundo tipo de escolha que a gente acabava precisando fazer. E quando eu fui estudar anúncios online, aí que o negócio explodiu a minha cabeça. Que é isso, eu tenho algumas críticas ao consumismo, na verdade muitas. Eu consumia muitos conteúdos sobre filosofia minimalista, famoso menos é mais, e tava eu lá inserido no meio onde existiam metas e as pessoas tinham suas expectativas e querem vender a todo custo. Essa é a realidade nua e crua. E tudo piorou quando eu comecei a estudar o tráfego pago, porque você entra em contato com o outro lado do algoritmo. A gente já fala, nossa, parece que meu telefone tá me espionando. E de certa forma está
As redes sociais coletam inúmeros dados sobre você, seu histórico de navegação na internet, no Google. Eles sabem o que você é, seus gostos, o que você pesquisa, qual horário que você tá mais online ou não, seus hábitos de compra, seu poder aquisitivo, cara, sabem de tudo. E aí, quando você tá do outro lado, quando você tá criando uma campanha, é como se você estivesse usando dados. Na verdade, você não é como se você tivesse, você está usando dados de várias pessoas para fazer com que o seu produto chegue naquela pessoa, entende? Então eu fiquei num conflito, isso é meu, tá? Fiquei num conflito moral sobre ética. Até que ponto isso é ético, até que ponto isso é moral. E no fim das contas, eu me peguei estudando neuromarketing, que são estratégias envolvendo neurociências aplicadas à venda. Marketing nada mais é do que você estudar o mercado consumidor, você tentar entender a cabeça daquele seu cliente ou do seu potencial cliente para que você venda para ele. E isso me causou muita frustração, pessoal. Eu pensei, cara, é isso que eu quero da minha vida? Quero parar, olhar daqui a 20, 30 anos para trás e falar, era isso? Eu não acho uma coisa honesta. Sabe, eu sou contra. A gente é cada vez mais bombardeado com publicidade. São produtos extremamente ruins à nossa disposição. A gente tá perdendo a nossa privacidade para empresas. E eu tô sendo parte disso. Era esse ponto que me pegava. Eu me sentia moralmente mal por causa disso. E eu nunca tinha pensado em fazer psicologia apenas por um breve momento. Que foi quando eu tava na minha faculdade de administração. Tive algumas matérias de recursos humanos, e aí, né, era junto com a turma de psicologia. Depois eu comecei a reparar meus gostos, as coisas que eu fazia, o que que eu lia, o que que eu gostava de assistir quando eu não estava trabalhando. E aí eu me liguei, e talvez psicologia fosse uma possibilidade pra mim. Eu já lia livros sobre comportamento humano, e o que mais me pegava era isso. Eu quero entender pessoas para vender produtos para elas, ou eu quero entender pessoas para ajudá-las. E foi nesse segundo ponto que eu resolvi me empenhar. E a vida é muito engraçada, porque nesse início de ano eu já tava surtando com essa possibilidade de transição de carreira, tava tudo muito incerto. Marketing pra mim sempre foi um paralelo. Eu tinha outro emprego que era só com a parte administrativa mesmo. E eu já tava surtando com a parte de administração, eu já tava surtando com a parte de marketing, que era uma coisa que eu já não queria fazer, já não via muito sentido. Tentei migrar pra parte mais de branding, design, mas ainda assim não era um lugar que eu achava que eu pertencia. E como eu disse, a vida é muito engraçada, porque naquele ano eu fui convidado pra administrar um CAPS. Então, na verdade surgiu a oportunidade, eu fui lá, conversei, enfim, a vaga é minha. E é o que eu faço hoje, eu sou administrador de um CAPS. Lá foi minha porta de entrada, de fato, com a atenção psicossocial. Eu comecei a ter trocas muito bacanas com diversos tipos de profissionais, médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos, assistente social, com uma equipe multi fantástica. E pra mim isso foi aquele empurrãozinho que faltava, sabe? Eu só fui. E o que eu tô fazendo aqui é mostrar o meu exemplo. Porque às vezes parece que a caminhada de todo mundo é linear, início, meio e fim. E às vezes não é. Às vezes você tá aqui, você vem pra cá, depois você vai pra frente, volta de novo e vai de novo. As coisas demoram às vezes um pouco a se encaixar. A gente fica um pouco perdido nesse processo. Mas dá pra gente se sair bem. Hoje eu acho que de fato eu encontrei o meu propósito. Eu consigo mesclar um pouco das coisas que eu gosto. Eu consigo ter esse melhor dos dois ou três mundos. Eu gostava de brincar quando era criança, de apresentar um programa de televisão. Hoje eu tenho meu canal no YouTube. E eu uso meus conhecimentos de marketing para tentar fazer com que meu canal cresça, para que meus vídeos cheguem para mais pessoas. E todo investimento que eu fiz lá atrás não foi em vão, porque hoje o que me sustenta é, de fato, a administração. Eu administro uma unidade. É isso que paga as minhas contas e que também me possibilita fazer a minha segunda graduação. Então, tudo que eu aprendi lá atrás vai servir para mim de alguma forma. Não é um conhecimento em vão, não foi tempo gasto à toa. É repertório, é bagagem. E a mesma coisa serve para você. Não sei qual é a sua primeira formação, não sei o que você está fazendo da sua vida hoje, mas se você está pensando em transicionar de carreira, se você está pensando em fazer algo diferente, talvez sair do seu emprego CLT e empreender, não é fácil. É trabalhoso, é cansativo. Eu saio do meu emprego, tem dias que eu chego em casa 11 horas da noite durante a semana, mas é recompensador. É satisfatório. Eu sei que eu tô trilhando o meu caminho e eu tenho plena certeza que eu vou ser bem sucedido nisso. Que eu vou ser um puta psicólogo. Eu mudei de ideia várias vezes. Eu consigo combinar tudo que eu gosto em várias fases da minha vida, em uma fase só. Por isso que eu tô amando viver os meus 30 anos. E é sobre isso. Não é tarde. Muito bacana, inclusive, a gente conseguir aproveitar o momento e simplesmente curtir o processo. E se você tá em dúvida se você deve ou não
se vai ou não vai, eu só te digo uma coisa. O meu maior arrependimento foi não ter feito isso antes. E, inclusive, isso é algo que eu trato na minha terapia. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, que isso me ajuda muito. Se você não for inscrito aqui no canal, considere se inscrever, tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.